Olá pessoas, que fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos agora pegar mais um tema doutrinário. A gente vai agora começar uma sequência de estudos acerca do direito civil e o tema de hoje em direito civil vai ser sobre o objeto, a finalidade da teoria do direito civil. Então, vamos lá então ver isso daqui. Primeiramente, vamos falar sobre o direito positivo. Então, todo conhecimento jurídico necessita do conceito de direito, e o direito positivo, ele é o conjunto de normas estabelecidas pelo poder público que se impõem e regulam a vida social de um dado povo em uma certa época. Assim, a gente não está afirmando que o direito só seja norma, apenas é uma questão de método, porque assim consideramos, uma vez que a tarefa do civilista é interpretar as normas do direito civil, embora também deva estudá-las em relação à realidade social subjacente, como fato econômico, geográfico, demográfico, técnico, etc. E bem como ao valor que lhe confere sentido a esse fato, regulando a ação humana para a consecução de uma finalidade. Então, os elementos do direito, que são fato, valor e norma, visam aqui de Miguel Reale, inclusive, coexistem numa unidade concreta. Com isso, poderia-se definir o direito como sendo uma ordenação heterônoma das relações sociais, baseada numa integração normativa de fatos e valores. E é muito comum dividir o direito entre direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo, ele é o complexo de normas jurídicas que regem o comportamento humano de modo obrigatório, prescrevendo uma sanção no caso de sua violação. Temos brocar do latino ius est norma agendi. Já o direito subjetivo, na visão de Goffredo Teles Júnior, é a permissão dada por meio de norma jurídica para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo, ou ainda uma autorização para exigir, por meio dos órgãos competentes do poder público, ou por meio de processos legais, em caso de prejuízo causado por uma violação de uma norma, o cumprimento da norma infringida ou a reparação de um mal sofrido. Então, a gente sabe que são direitos subjetivos, as permissões de casar e constituir família, de adotar a pessoa como filho, de ter um domicílio inviolável, de vender os seus pertences, de usar, gozar e dispor, no caso de uma propriedade, de alugar uma casa sua, exigir um pagamento do que é devido, de mover uma ação para reparar as consequências de um ato ilícito, etc. Então, um campo do direito não existe sem o outro. O direito objetivo existe em razão do subjetivo para revelar a permissão de praticar os atos. Já o direito subjetivo constitui-se de permissões e autorizações dadas por meio do direito objetivo, que por sua vez pode ser público ou privado. Inclusive, aqui a utilização é bem assim a cara do que Hans Kelsen coloca em Teoria Pura do Direito. O direito público é aquele que regula as relações em que o Estado é parte, ou seja, rege a organização e atividade do Estado, considerado em si mesmo, como, por exemplo, no direito constitucional, em relação com outro Estado, no direito internacional, e em suas relações com os particulares, quando se procede em razão de seu poder soberano e atua na tutela do bem coletivo, como no direito administrativo e no direito tributário. O direito privado é o que disciplina as relações entre particulares, nas quais predomina, de modo imediato, o interesse da ordem privada, como na compra e venda, na doação, no usufruto, no casamento, no testamento, no empréstimo, dentre outros. Pertencem, portanto, ao direito público interno, o direito constitucional, que visa regulamentar a estrutura básica do Estado, disciplinando sua organização ao tratar da divisão dos poderes, das funções e dos limites de seus órgãos e das relações entre governantes e governados. No direito administrativo, nós temos o conjunto de normas que rege a atividade estatal, exceto no que se refere aos atos jurisdicionais e legislativos,
visando a consecução de fins sociais e políticos, ao regulamentar a atuação governamental, a administração dos bens públicos e etc. O direito tributário, que ele disciplina os impostos, as taxas, as contribuições. O direito financeiro, que tem por escopo regular a despesa e a receita do Estado. O direito processual, que disciplina a atividade do Poder Judiciário e dos que a ele requerem ou perante ele litigam, correspondendo, portanto, à sua função estatal de distribuir a justiça. O direito penal, que é o complexo de normas que definem crime e estabelecem penas, com as quais o Estado mantém a integridade da ordem jurídica, mediante sua função preventiva e repressiva. O direito previdenciário, que diz respeito à contribuição para o seguro social e os benefícios dele oriundos, como pensão, auxílios, aposentadoria, etc. No direito público externo, temos o direito internacional, que pode ser internacional público, que se constitui de normas disciplinadoras das relações entre Estados, ou do privado, que rege as relações do Estado com cidadãos pertencentes a Estados diversos. Apesar disto, nós também temos que perceber que o direito internacional privado é ramo do direito público interno, por conter normas internas de cada país que autorizam o juiz nacional a aplicar o fato interjurisdicional da norma ele é adequada. E não está errada essa afirmação, viu? Porque de fato no Brasil é a LINDB que diz como é que são feitas as normas de conexão. O direito privado abrange o direito civil, que regulamenta os direitos e deveres de todas as pessoas enquanto tais, contendo normas sobre Estado, capacidade, relações atinentes à família e às coisas, as obrigações e sucessões. O direito comercial, ou melhor, empresarial, que disciplina a atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços do empresário e da sociedade empresária. O direito do trabalho, que rege as relações de empregador e empregado, compreendendo normas sobre a organização do trabalho e da produção. E o direito do consumidor, que é o conjunto de normas que rege as relações de consumo existentes entre consumidor e fornecedor. Entretanto, não se deve pensar que seja o compartimento dos estanques, estabelecendo uma separação absoluta entre eles, então o direito público e privado, pois se intercomunicam com frequência. Agora falando sobre o direito civil. O direito civil é considerado, lógico, por civilista, mas está certo, o mais importante dos ramos do direito privado, por ter sido a primeira regulamentação das relações entre particulares. A partir do século XIX, ele toma um sentido mais estrito para designar as instituições disciplinadas no Código Civil. Então tem essa diferença aí do século XIX, que você vai meio que acabar juntando, associando o direito civil com o Código Civil. O Código Civil, ele contém duas partes. Temos a parte geral, que com base nos elementos do direito subjetivo, apresenta normas concernentes às pessoas, aos bens, aos fatos jurídicos, aos atos e negócios jurídicos, desenvolvendo a teoria das nulidades e os princípios reguladores da prescrição e da decadência. Não é necessário apresentar nesse momento a utilidade de uma parte geral no código, pois se o legislador lançou mão de um critério que a exige, não se pode pretender suprimi-la. Apesar de se haver objeções sobre a sua inclusão no Código Civil, grande é a sua utilidade por conter normas aplicáveis a qualquer relação jurídica. Também deveres, porque o direito civil é bem mais do que um dos ramos do direito privado, porque ele estabelece os parâmetros de todo ordenamento jurídico e engloba os princípios ético-jurídicos de aplicação generalizada e não restrita das questões cíveis. É consultando no direito civil que o jurista estrangeiro ele percebe qual é a estrutura fundamental do ordenamento jurídico de um dado país e que o jurista nacional encontra as normas que têm repercussão em outros âmbitos do direito. É na parte geral que estão contidos os preceitos normativos relativos à prova dos negócios jurídicos, à noção dos defeitos dos atos jurídicos, à prescrição e à decadência, aos institutos comuns de todos os ramos do direito.
Tem autores como Planiol, Rippé e Boulanger, que sustentam que o direito civil continua sendo o direito comum, compreendendo normas atinentes às relações de ordem privada, generalizando conceitos fundamentais utilizados, frequentemente por jurispublicistas. É verdade, pega o direito administrativo e você vai ver que muita coisa é do direito civil. Além do mais, a parte geral fixa para serem aplicados conceitos, categorias e princípios que produzem reflexo em todo ordenamento jurídico e cuja fixação é condição de aplicação da parte especial e da ordem jurídica. Isto é assim porque toda relação jurídica pressupõe sujeito, objeto e fato, propulsor que a constitui, modifica ou extingue. E também a gente vai ver, também, ao longo dessas narrações aqui, que a relação jurídica pode ser focalizada sob 3 prismas: o do sujeito, o do objeto e a relação de interesse sobre o objeto, que é o nexo de ligação entre eles. A parte geral contém normas relativas ao vínculo entre o sujeito e o objeto, e a parte especial contém normas relativas ao vínculo sujeito ao objeto, e a parte geral, as normas pertinentes ao sujeito, ao objeto e à forma de criar, modificar ou extinguir direitos, tornando possível a aplicação da parte especial. Logo, a parte geral do Código Civil tem funções de dar certeza e estabilidade aos seus preceitos, por regular de modo cogente não só os elementos da relação jurídica, mas também os pressupostos de sua validade, existência, modificação e extinção, e possibilitar a aplicação da parte especial, já que é seu pressuposto lógico. Então, clara é sua função operacional, no sentido de fornecer à ordem jurídica conceitos necessários à sua aplicabilidade. E por isso, a importância do uso da parte geral pode consistir numa teoria geral do direito civil. Por outro lado, nós teremos a parte especial, que tem normas atinentes. Primeiro, ao direito das obrigações, que tem como fulcro o poder de constituir relações obrigacionais para a consecução de fins econômicos ou civis, disciplinando contratos e as obrigações oriundas da declaração unilateral de vontade e seus atos ilícitos. Temos o direito de empresa, regendo o empresário, a sociedade, o estabelecimento, os institutos complementares. Temos o direito das coisas, referente à posse, à propriedade, aos direitos reais sobre as coisas alheias, de gozo, de garantia e de aquisição. Temos o direito de família, com normas relativas ao casamento, à união estável, às relações dos cônjuges e conviventes, as de parentesco e a proteção dos menores e incapazes. E temos as sucessões, formulando normas sobre transferência de bens por força de herança e sobre inventário e partilha. Ainda apresenta um livro complementar que encerra as disposições finais transitórias entre os artigos de 2028 a 2046. Então, o direito civil é o ramo do direito privado destinado a reger relações familiares, patrimoniais e obrigacionais que se formam entre indivíduos encarados como tais, ou seja, enquanto membros da sociedade. Os princípios basilares que norteiam todo o conteúdo do direito civil são o da personalidade, ao aceitar a ideia de que todo ser humano é sujeito de direitos e obrigações, pelo simples fato de ser um ser humano. O da autonomia, pelo reconhecimento de que a capacidade jurídica da pessoa humana lhe confere o poder de praticar ou abster-se de certos atos conforme sua vontade. O da liberdade de estipulação negocial, devido à permissão de outorgar direitos e aceitar deveres, limites legais, dando origem a negócios jurídicos. O da propriedade individual, pela ideia assente de que o ser humano, pelo seu trabalho, pelas forças admitidas em lei, pode exteriorizar a sua personalidade em bens móveis ou imóveis, que passa a constituir seu patrimônio. O da intangibilidade familiar, a reconhecer a família como uma expressão imediata do seu ser pessoal. O da legitimidade da herança e do direito de testar, pela aceitação de que, entre os poderes que as pessoas têm sobre seus bens, se inclui de poder transmiti-los, total ou parcialmente, a seus herdeiros. O da solidariedade social, ante a função da propriedade e dos negócios jurídicos, a fim de conciliar exigências da coletividade com os interesses particulares. Os demais ramos do direito privado destacam-se do direito civil por força da especialização de interesses.
sujeitando-se à regulamentação de atividades decorrentes do exercício de profissões, pois o direito civil, propriamente dito, disciplina direitos e deveres de todas as pessoas enquanto tais, e não da condição especial de empresário ou empregado, que se rege pelo direito comercial ou empresarial, apesar de algumas normas estarem inseridas no Código Civil, que absorveu o direito da empresa, e também para o trabalhador o direito do trabalho. O Código Civil de 2002 tem um aspecto mais paritário, em um sentido social, atendendo aos reclames da nova realidade, abolindo instituições moldadas em matrizes obsoletas e albergando institutos dotados de certa estabilidade, apresentando desapego a formas jurídicas superadas, tendo um sentido operacional à luz do princípio da realizabilidade, traçando tão somente normas gerais definidoras de instituições e suas finalidades, com o escopo de garantir a sua eficácia, reservando os pormenores a leis especiais, mais expostas a variações dos fatos da existência cotidiana e às exigências sociocontemporâneas, e eliminando assim, ainda, normas processuais ao admitir apenas as intimamente ligadas ao direito material. Ele procura exprimir, genericamente, os impulsos vitais formados na era contemporânea, tendo por parâmetro a justiça social e o respeito à dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3. Ele tem por diretriz o princípio da socialidade, refletindo a prevalência do interesse coletivo sobre o individual, dando ênfase à função social da propriedade e do contrato, e à posse e trabalho. E, ao mesmo tempo, contém em seu bojo não só o princípio da eticidade, fundado no respeito à dignidade humana, dando prioridade à boa-fé subjetiva e objetiva, à probidade e equidade, como também o princípio da operabilidade, conferindo ao órgão aplicador maior elastério para que, em busca da solução mais justa, Lindbe, artigo 5º, a norma possa, na análise do caso a caso, ser efetivamente aplicada. Falando agora sobre relação jurídica, segundo Del Vecchio, a relação jurídica consiste num vínculo entre pessoas, em razão do qual uma pode pretender um bem a que a outra é obrigada. A transformação do vínculo jurídico de fato em jurídico acarreta os seguintes efeitos. O primeiro efeito é que tem-se uma relação entre os sujeitos jurídicos, ou melhor, entre o sujeito ativo, que é o titular do direito subjetivo de ter ou de fazer o que a norma jurídica não proíbe, e o passivo, que é o sujeito de um dever jurídico, que é o que deve respeitar o direito do sujeito ativo. Este vínculo será de sujeição relativa ou específica se o sujeito passivo tiver a obrigação de satisfazer determinado interesse do titular do direito. Ocorre, por exemplo, no dia de crédito. O devedor deverá pagar sua dívida a certo credor. A sujeição poderá ser absoluta ou genérica, quando consiste apenas no dever de respeitar a posição jurídica do titular, como sucede nos direitos personalíssimos e nos direitos reais. Além disso, quanto ao conteúdo, a relação jurídica poderá ser simples, quando se constitui de um só direito subjetivo, pois cada sujeito ocupa uma posição, um a ativa e o outro a passiva, e complexa, quando contiver vários direitos subjetivos, caso em que as pessoas ocupam simultaneamente as duas posições, figurando ao mesmo tempo como sujeito ativo e passivo. Então, por exemplo, na compra e venda, o comprador tem direito à entrega do objeto comprado, sujeito ativo, e o dever de pagar o preço, sujeito passivo. E o vendedor tem o direito de receber o pagamento do preço, sujeito ativo, e o dever de entregar a coisa vendida, sujeito passivo. O sujeito ativo tem ainda a proteção jurídica, ou seja, a autorização normativa, olha Kelsen de novo, para ingressar em juízo, para reaver o seu direito, para reparar o mal sofrido em caso de sujeito passivo não ter cumprido as suas obrigações. Além disso, nós temos também, como segundo efeito, o poder do sujeito que passa a incidir sobre um objeto imediato,
que é a prestação devida pelo sujeito passivo por ter a permissão jurídica de exigir uma obrigação de dar, de fazer ou de não fazer, e um objeto mediato, que é o bem móvel, imóvel ou semovente, sobre o qual recai o direito, devido à permissão que lhe é dada por uma norma de direito de ter alguma coisa como sua, abrangendo ainda seus modos de ser, como sua vida, seu nome, sua liberdade, sua honra, etc. Um terceiro efeito nós temos a necessidade de um fato propulsor, idôneo à produção de consequências jurídicas. Ele pode ser um acontecimento, dependente ou não da vontade humana, a que a norma jurídica dá a função de criar, modificar ou extinguir direitos. Ele se reveste da forma de um fato jurídico stricto sensu, quando o acontecimento for independente da ação humana, de ato jurídico, se consistir num ato voluntário, sendo irrelevante à intenção do resultado, e de negócio jurídico, se provier da ação humana que visa a produzir os efeitos que o agente pretende. Então, portanto, a parte geral do Código Civil, o objetivo é regulamentar os elementos da relação jurídica. Então, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau.